Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz da parte de Deus, meus irmãos. Seja Deus louvado por mais este momento. Nós vamos estar falando a respeito agora da abertura dos selos, né? Já falamos um pouquinho a respeito do livro e nós vamos estar falando agora sobre os 7 selos. E vamos aí para o primeiro selo. O primeiro selo sendo aberto, nós encontramos aí um cavalo branco, aonde está escrito no versículo 2 de Apocalipse 6: E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Isso está registrado em Apocalipse 6, 2. Nesta visão que João está tendo aqui deste cavalo, nós vamos ver aqui que lá no capítulo 19 de Apocalipse nós temos mais um cavalo, né? Um cavalo branco, e quem está sentado sobre ele tem os seus olhos como chama de fogo, na sua mão tem uma espada, né? E ele vem com justiça. Esse cavalo, ele vem com justiça, vem para julgar, né? E aqui se refere ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde nas suas coxas está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já no Apocalipse capítulo 6, versículo 2, o cavalo branco, algumas pessoas também têm ele como o que está sentado com o arco na mão, Jesus Cristo também. Mas essa não é a nossa visão, né? A nossa visão aqui, que este cavaleiro que está sobre o cavalo nada mais é do que o próprio diabo. E isso mesmo, o próprio diabo, aquele que vem enganando, né? Desde o comecinho. Ele sempre foi enganador, ele sempre foi falso. E essa brancura do cavalo aqui representa uma falsa paz, né? Uma paz bem falsificada mesmo. E o que vem sobre ele vem para enganar, é um disfarce, né? Então nós poderemos colocar aqui como um enganador, né? Esse aí é o próprio Satanás. Ele vem para fazer isso mesmo. E observa aqui no versículo, o versículo vai dizer: olhei e eis que um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então aqui, às vezes as pessoas se confundem por causa disso aqui, né? Porque ele veio para sair vitorioso e para vencer. Mas a gente não deve esquecer que foi lhe dado. Esse poder foi concedido a ele. Então por isso ele vem e sai vitorioso e para vencer. Então lá em Daniel, nós já vemos ele aqui atuando desde Daniel capítulo 7, versículo 21, diz assim na visão de Daniel: Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Ou seja, ele saiu para ser vitorioso, né? Desde a antiguidade. A Bíblia também nos chama lá em Gênesis, né? Apocalipse vai apontar para Gênesis dizendo que ele é a antiga serpente, Satanás, né? Daniel, nós vemos ele como chifre pequeno. Então isso aqui é só uma mesclagem, né, irmão? É um disfarce que ele vem aí. Também nós encontramos em Apocalipse capítulo 13, verso 7: Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. Olha só, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, né? Aqui também, que estava sentado sobre tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Então, queira ou não queira, o inimigo hoje ele vai trabalhar segundo a ordem de Deus. Ele não faz nada se Deus também não permitir que ele venha fazer. Então, isso aqui é o próprio inimigo, irmão, né? Nós chamamos ele aí de Satanás, que é o dragão também de Apocalipse. Então ele vem disfarçado aí com essa roupagem em várias épocas. E desde o momento que em Cristo abre o primeiro selo, que aponta este cavalo, né? Então já começa, aqui já está, essa é a nossa história está nesse livro. Então isso já veio desde Jesus para cá, desde Jesus para cá. Nós vamos ver isso escrito aí no livro de Daniel, que é essa assolação
ela de Jesus para cá, ela vai, é como uma mulher que está dando a luz ao filho, é como dores de parto, né, diz lá em Mateus capítulo 24, como uma mulher que está dando a luz. Então essa dor, a mulher quando está dando a luz, essa dor vai aumentando devagarinho, né, até chegar numa dor terrível. Então, como Jesus disse que seria como umas dores de parto, isso veio desde aquela época, desde Cristo para cá. Então isso vem aumentando gradativamente, né? Então esse selo já foi aberto e esses acontecimentos que partem na sequência são coisas que já vão vir na sequência, começando aí falando do inimigo. Então este cavalo nada mais é do que o próprio Satanás. E nós vemos também que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, ele escreve: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Nós observamos aqui que a nossa luta não é carnal, nem carne e sangue, não é irmão contra irmão, nem a gente lutar com outras pessoas, né? Mas a gente vê que a nossa luta é uma luta espiritual, é contra principados, contra potestades e muito mais aqui, contra os príncipes das trevas deste século. E o próprio Cristo nos disse isso, né? Jesus disse isso aí. Lá em João 14:30 ele fala: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Né? Jesus está dizendo isso aí quando ele começa a falar ali sobre a casa de meu pai há muitas moradas. Ele diz para Pedro, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Então ali eles achavam que, até mesmo Pedro achava, ele tinha um pensamento dessa forma, que Jesus ia estabelecer um grande reinado, né? Até está escrito isso. E eles entendiam que Cristo traria um novo reino para aquele momento, ia destruir aqueles reinados, ia começar um reino novo, mas Jesus não estava falando sobre isso. E o reino do nosso Cristo é um reino eterno, né? Partindo do milênio a seguir. Mas, como Jesus disse aqui, e Jesus falou que o príncipe deste mundo, né, ele se aproxima, por isso ele parou a conversa, ele parou de falar naquele exato momento, porque ele percebeu que o diabo estava se aproximando. Então observe essa palavra príncipe deste mundo, né? Nós vamos ver aqui que ele fala que a nossa luta é contra os príncipes das trevas deste século. Ou seja, este cavalo branco, ele vem reinando de tempo a tempo. Isso não para, né? Desde o momento que foi aberto o selo, foi determinada essa assolação. Então ela veio dando sequência até nos nossos dias. Outro ponto importante também, diz aqui lá em Daniel, no capítulo 10, ele fala: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha que interessante, Daniel capítulo 10, versículo 13, está falando sobre o rei da Pérsia. E o rei da Pérsia nesse momento aqui era Ciro. Ciro era aquele que reinava sobre a Pérsia. Mas um anjo que está dizendo essa palavra, né? O anjo mensageiro está dizendo essa palavra, no caso aqui Gabriel. Ele está dizendo que o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, Ciro não foi o que deteu ele, mas existiu um outro príncipe no mundo celestial, no mundo espiritual. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo que os reis dessa época aqui, ou até mesmo da nossa época aqui, existe aí um principado acima deles, ou seja, um poder maior ali de Satanás, que é utilizado para trabalhar, né, na forma de governo. Você pode ver que o príncipe do reino da Pérsia, e nós sabemos que quem estava reinando na Pérsia aqui era Ciro, só que sobre a cabeça de Ciro, acima de Ciro, tinha um principado reinando, né? Que não é nem mais nem menos do que Satanás também, né? O Satanás também. É tão interessante que você vai ver isso lá em Ezequiel e muitas pessoas vão confundir a palavra quando está falando ali sobre Satanás, né?
quando caiu do céu, né, fala sobre as pedras preciosas, por onde ele caminhava, enfim. Mas ali está falando dos dois sentidos, mas não é o nosso assunto aqui agora, né? Vamos continuar aqui no cavalo. Então, como príncipe, nós vemos aqui Jesus também falando sobre príncipe, e vemos sobre política, né? Nós sabemos que aqui haveria um reino e quem governava era Ciro. Então nós também vemos este cavalo aqui também como um poder político, né? Ele vem trabalhando de várias formas, meus irmãos. Ele vem imitando, trazendo aí uma falsa igreja, um falso cristianismo. Ele vai trabalhar também na área política, né? Nos governos, enfim. Ele veio para vencer, certo? Então esse aí é o nosso entendimento a respeito deste cavalo. Então ele representa aqui um poder político muito forte, né? Ele também veio para enganar, um falso evangelho, uma falsa paz, está tudo embutido aqui neste cavalo. E quem rege tudo isso é Satanás, o grande dragão. Correto? Que Deus abençoe. Nós vamos para o próximo selo e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.